bom dia, seja bem-vinda, bem-vindo. Hoje é quinta-feira, 25 de novembro. Você vai ver nessa edição, o Feirão Serasa Limpa Nome realiza atendimento presencial em 6 capitais só até o próximo sábado. A Alemanha revela novo governo. Maior naufrágio de imigrantes no Canal da Mancha deixa pelo menos 31 mortos. E o Flamengo já começou os treinos para a partida de sábado, a decisão da Libertadores. A Câmara dos Deputados condecorou o presidente da República, Jair Bolsonaro, com a medalha Mérito Legislativo. Além de Bolsonaro, outras 31 pessoas foram agraciadas com a honraria, destinada a personalidades e entidades que prestaram serviços relevantes ao poder legislativo ou ao Brasil. Bolsonaro agradeceu a medalha recebida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e em tom informal falou que espera estar em sintonia com os parlamentares para escrever uma linda história para o Brasil. Essa condecoração, proposta pelo Major Vitor Hugo, meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras, muito me honra. Estou muito feliz nesse momento. Eu espero cada vez mais poder interagir com todos vocês, de modo que possamos escrever realmente uma linda história para a nossa nação. O presidente também disse que o governo e o Congresso podem trabalhar juntos para melhorar o país. Nós só podemos pensar no Brasil melhor a partir do momento que nós estivermos perfeitamente sintonizados. É dessa forma que se constrói uma grande nação. E nós temos potencial para isso. E muito mais. O mundo tem uma expectativa muito grande em o que nós temos aqui, o que nós produzimos e no que nós podemos fazer em parceria com todo mundo. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, anunciou que vai pautar para a próxima semana todas as sabatinas que estão na comissão, inclusive a de André Mendonça, indicado ao Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro e ex-advogado-geral da União foi indicado por Bolsonaro para a vaga no STF, que ficou aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. Cabe à CCJ do Senado sabatinar e votar o nome do escolhido pelo presidente para a Suprema Corte. Na sequência, a indicação é analisada pelo plenário principal da Casa em votação secreta. E o Feirão Serasa Limpa Nome presencial acontece até sábado em 6 capitais brasileiras. Segundo dados da empresa de crédito, o país tem hoje cerca de 63 milhões de inadimplentes e mais de 100 empresas participam da negociação para deixar as contas em dia. Aliviada. É assim que a dona Elizabeth se sente agora. Hoje é aquele dia que a senhora vai deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Vou. É que ela acaba de reduzir consideravelmente uma dívida de R$4.000 que tinha com uma loja de roupas. 70% de desconto. Vou pagar 1.000 e pouco. Descontos de até 99% em multas e juros e boas condições de parcelamento. É o que essas pessoas estão encontrando aqui no Feirão Serasa Limpa Nome, que já havia sido aberto pela internet, mas agora acontece também de forma presencial até sábado, dia 27 de novembro, das 8 da manhã às 8 da noite, aqui no Largo da Batata, na capital paulista. No Rio de Janeiro, o evento acontece na Cinelândia. Em Salvador, Bahia, o endereço é Praça Irmã Dulce. Em Fortaleza, no Ceará, o feirão acontece na Praça do Ferreira. E em Manaus, a ação é realizada no Shopping Amazonas. A gente sabe que tem muita gente que quer vir aqui tirar dúvida conosco, que quer entender como negociar aquela dívida. Tem gente que não tem segurança de fazer de forma online, prefere vir aqui conversar conosco, e tem gente que não tem acesso à internet. É o caso do seu Wilson. Ele não paga internet há alguns meses, por isso online ele não tinha como renegociar essa e outras dívidas, que somam hoje cerca de R$25.000. Mas o aposentado veio disposto a fazer negócio. Se for 99%, eu já pago à vista. Já a dona Gláucia até poderia resolver tudo pelos canais digitais, mas preferiu vir até aqui porque, segundo ela, quer negociar olho no olho. Você sai mais segura, é um pouco mais rápida. Online é 10, só que a gente aguarda a resposta. Para participar do Feirão Limpa Nome, basta a pessoa endividada ir a uma tenda munida de um documento com foto e usando máscara. Não precisa agendar. Ela não consegue negociar para o irmão, para o pai, para o tio, tem que ser ela, tem que ser a pessoa com documento com foto.
ou ela pode negociar direto de casa, via nosso aplicativo. Tem a campanha Auxílio Dívida, consumidor que fechar dívidas via nosso aplicativo, né, e ultrapassar o valor de R$200 à vista, então ele pode ter 4 boletos de R$50 e pagar à vista até o dia 30, ele recebe R$50 de volta. São mais de 100 empresas participantes no feirão presencial nas tendas, nos canais digitais oficiais da Serasa ou nas mais de 7.000 agências dos Correios parceiras. O ideal é tentar renegociar as dívidas agora, já que esse é o momento em que são oferecidos os maiores descontos. O negócio é terminar este ano de 2021 com o nome limpo? Com certeza absoluta. Mas fico alerta. O Serasa Limpa Nome funciona o ano inteiro. Se não consegue pagar agora, espere e paga depois. É melhor do que ficar endividado novamente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o projeto de lei que abre crédito suplementar de 3 bilhões e 700 milhões de reais em favor de 12 ministérios, visando em especial o desenvolvimento de ações de fomento e apoio a produtores rurais. A ação possibilitará o impulsionamento dos setores ministeriais e poderá auxiliar cerca de 14 mil pequenos e médios produtores rurais. O crédito será financiado a partir do cancelamento de dotações orçamentárias, não gerando custo adicional aos cofres públicos. O produtor rural de São Paulo vai receber crédito para restaurar áreas desmatadas de propriedades e pode até lucrar com o mercado de carbono. O projeto, lançado pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, pretende acelerar a recuperação ambiental no estado. O projeto para promover a restauração florestal de áreas desmatadas busca principalmente produtores rurais com pendências judiciais para participar. A iniciativa, chamada de H2A HILB Agroambiental, conta com patrocínio de mais de R$1 milhão do fundo do governo britânico Partnerships for Forests. O programa localiza propriedades rurais que têm áreas aptas para restauro e procura os responsáveis para oferecer a eles um projeto completo de reflorestamento. Além de ter um financiamento para restaurar a área, o produtor rural pode lucrar com o mercado de carbono e ainda pode optar por uma recuperação que permita o manejo florestal sustentável. Atualmente, o estado de São Paulo tem mais de 1 milhão de hectares aptos para recuperação. Segundo a organização do projeto, se apenas 2% da área disponível para recuperação ambiental no estado for recuperada, os projetos podem movimentar mais de R$400 milhões e ainda gerar outras fontes de rendas para os produtores rurais envolvidos. As propriedades rurais médias e grandes de São Paulo devem ter pelo menos 20% da área preservada. Essas áreas, chamadas de reservas legais, precisam estar cobertas por vegetação natural e não por plantações. As iniciativas de manejo florestal sustentável também são permitidas. A situação migracional na Europa segue sendo um problema para as autoridades. Ao menos 33 pessoas morreram no Canal da Mancha, localizado entre a França e o Reino Unido, após o bote em que eles estavam naufragar. De acordo com o prefeito da cidade de Tettigan, Frank Dursey, um grupo de mais de 40 migrantes foi visto em direção ao Reino Unido. No pequeno barco, haviam não só adultos, como crianças. No início, havia sido relatado que 27 pessoas morreram, mas após o resgate, outras 6 pessoas vieram a óbito no hospital, no que as autoridades chamaram de o pior desastre envolvendo migrantes na hidrovia que separa os países. Segundo os pescadores locais, mais migrantes deixaram a costa norte da França do que o normal para aproveitar as condições do mar calmo, embora a água estivesse extremamente fria. 26 pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas a centros de cuidados médicos. O Canal da Mancha é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo e as correntes são fortes. Botes sobrecarregados, como o que naufragou, muitas vezes mal conseguem flutuar e sofrem com as ondas. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson fez um comunicado após convocar uma reunião de emergência e afirmou que ficou horrorizado depois que soube da notícia do desastre. Só quero dizer que estou chocado e profundamente triste com a perda de vidas no mar do Canal da Mancha. Mais de 30 pessoas perderam suas vidas e meus pensamentos e condolências vão antes de tudo para as vítimas e suas famílias. Embora a polícia francesa esteja impedindo mais travessias do que nos anos anteriores, as ações interromperam só parcialmente o fluxo de migrantes que querem chegar ao Reino Unido.
O transtorno migratório tem afetado a Europa, que enfrenta uma das piores etapas da crise de sua história. E o vice-chanceler e ministro das Finanças do governo social-democrata Olaf Scholz se prepara na Alemanha para substituir Angela Merkel e liderar uma colisão sem precedentes, nunca vista antes, de 3 partidos. Isso vai iniciar uma nova era após os 16 anos da conservadora Angela Merkel na chancelaria. Assim, abre-se o caminho para a eleição do social-democrata Olaf Scholz na semana de 6 de dezembro como chanceler da primeira economia europeia. Uma Europa soberana é a chave para a nossa política externa. É a nossa tarefa como um país economicamente forte e populoso no coração da Europa permitir, promover e fazer avançar esta Europa soberana. Sem fazer muito barulho e inspirando-se no estilo sóbrio de Merkel, Scholz conseguiu se destacar, apesar de ser pouco conhecido pelos próprios alemães. Não há qualquer biografia do futuro chanceler, apesar de ter sido várias vezes ministro e também ex-prefeito de Hamburgo, a segunda maior cidade do país. Nas eleições de setembro, o SPD, liderado por Scholz, obteve uma vitória estreita, relegando os conservadores de Angela Merkel ao segundo lugar. E vamos conferir agora a previsão do tempo para essa quinta-feira em algumas cidades do país. Em São Paulo, o dia vai ser quente, com máxima de 31 graus, mas o céu pode ficar encoberto em alguns momentos do dia. No Rio de Janeiro, a temperatura pode chegar a 26 graus. Em Manaus, os termômetros podem registrar até 32 graus, mas tem possibilidade de chuva forte no final da tarde. Em João Pessoa, na Paraíba, o calor também predomina com máxima de 31. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a máxima prevista é de 30 graus, com previsão de pancadas de chuva no início da noite. Você vai ver depois do intervalo. O Flamengo mal aterrissou em Montevidéu e já começou os treinos para a decisão da Libertadores. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. Um avião bimotor com 3 pessoas a bordo caiu no mar na região de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. O voo saiu de Campinas na noite de ontem e pousaria no aeroporto de Jacarepaguá. Segundo o Corpo de Bombeiros, há uma operação de resgate em andamento em conjunto com a Marinha, Capitania dos Portos e Defesa Civil. A Organização Mundial de Saúde alertou sobre a variante Delta do coronavírus, que reduziu a eficácia das vacinas contra a transmissão da doença para 40%. A mutação é considerada altamente contagiosa e uma das responsáveis pela nova onda da doença na Europa. Antes do aparecimento da cepa, os imunizantes protegiam em até 60% o contágio. Se você for vacinado, terá um risco muito menor de evoluir para um caso grave ou morrer, mas ainda corre o risco de ser infectado e infectar outras pessoas. Durante entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, a OMS ainda destacou que nenhuma parte do mundo deve esquecer das medidas preventivas contra a Covid-19. Embora a Europa seja novamente o epicentro da pandemia, nenhum país ou região está fora de perigo. É importante que todas as nações aumentem suas capacidades agora para garantir que as medidas corretas estejam em vigor para evitar as piores consequências de quaisquer ondas futuras. Nesta quarta-feira, o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças disse que a União Europeia precisa adotar urgentemente medidas de combate à nova onda de Covid-19, porque o fardo sanitário pode ser pesado demais entre janeiro e março. Com mais de 2,5 milhões de casos e cerca de 30 mil mortes registradas em uma semana, o velho continente é de longe a região do mundo mais afetada pela pandemia no momento. A tendência de piora é alta, especialmente nos países onde a taxa de vacinação é menor.
E o governo de São Paulo vai liberar a obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes externos a partir do dia 11 de dezembro, mesmo não tendo atingido a meta estipulada pela própria gestão estadual de redução de indicadores da pandemia. O anúncio foi feito ontem pelo governador João Dória em coletiva de imprensa. A proposta foi aprovada pelo Comitê Científico, pelo grupo de especialistas que orientam a gestão do governador. As médias de mortes e casos de Covid no Brasil voltaram a apresentar queda, mas 12 estados registraram alta nos óbitos pela doença. O Brasil registrou mais 273 mortes por Covid-19 em 24 horas. Agora o país chegou a 613.339 vítimas da doença. De um dia para o outro também foram confirmados mais 12.930 novos casos. No total já são mais de 22 milhões e 43 mil diagnósticos positivos para o coronavírus. A média de mortes está em 213 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 23º dia seguido. Com uma redução de 17,38% em relação a 2 semanas atrás, a curva volta a apresentar tendência de queda. A média móvel de casos indica 9.350 novos registros diários. Com uma diminuição de 15,02% em relação a 2 semanas, apresenta tendência de queda. No cenário que mostra a evolução da doença por regiões, hoje, 12 estados apontaram alta. Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Já em estabilidade agora estão 7 estados: Acre, Alagoas, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Tocantins. 8 unidades da federação apresentam queda: Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E vamos falar de vacinação. O Brasil chegou a 304.710.000 doses de vacinas aplicadas. E a cidade de São Paulo chegou a 100% da população adulta com a imunização completa de 2 doses contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 158.368.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 74,24% da população, enquanto mais de 131.248.000 brasileiros tomaram a segunda dose ou a dose única, o que representa 61,53% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 15.093.000 pessoas, 7,8% da população. Em um dia, foram aplicadas mais de 51.178 doses de vacinas contra a Covid. E por falar em dose de reforço, a Anvisa aprovou a aplicação de uma terceira dose da dose de reforço da vacina da Pfizer. Com o aval, a bula do imunizante será alterada de forma a contemplar a dose de reforço 6 meses depois da segunda dose para a população com mais de 18 anos. O Ministério da Saúde, entretanto, já havia autorizado em um prazo de 5 meses essa dose. A orientação do Ministério dá preferência ao reforço com a vacina da Pfizer, independentemente se a pessoa tiver tomado essa ou a Coronavac ou a vacina da AstraZeneca. Mas há uma exceção quanto à vacina da Janssen. Segundo o anúncio, quem tomou uma dose deverá receber a segunda pelo menos 2 meses depois. E só então, 5 meses depois, estaria apto a tomar o reforço com a vacina da Pfizer. A proximidade do Réveillon tem animado muita gente. Depois desse período todo de restrições por causa da pandemia, as festas e as comemorações estarão finalmente liberadas. Mas especialistas fazem um alerta: é preciso conter a ansiedade e manter os cuidados. Por enquanto, o cenário na Avenida Paulista é aquele, bastante conhecido. Pessoas apressadas, cheias de compromisso e trânsito intenso. A Avenida Paulista pode ter novamente a festa de Réveillon neste ano. Na virada de 2020 para 2021, o evento foi cancelado por causa da pandemia. Por isso, a comemoração promete ser especial. Uma expectativa que pode ser percebida entre as pessoas que passam por aqui. Acredito que tenha mudado um pouco, claro, com muita cautela, ainda a gente está cuidando, né, tendo os cuidados aí. Infelizmente, com toda essa pandemia e agora com a vacinação, eu acho que é, entre aspas, um sinal verde para você viajar.
Vai ser diferente? Vai ser especial poder voltar a comemorar? Vai ser diferente. Especial sim, porque o Ano Novo não vai deixar de existir. Assim, várias coisas, eventos não vai deixar de existir, mas vai ser especial sim. E essa euforia já se reflete nos negócios. A procura por pacotes turísticos para o Réveillon cresceu mais de 50%. E o setor encara a data como uma oportunidade de recuperar um pouco do prejuízo causado pela pandemia. Para nossa surpresa, né, no dia a dia trabalhando, vendo a retomada das pessoas, né, o quão elas querem realmente, a gente até brincou, né, quando abrir as porteiras, todo mundo vai sair. E de fato, isso vem ocorrendo. Mas junto com essa empolgação, também aumenta o risco. Especialistas lembram que a pandemia não acabou e é preciso manter os cuidados. O exemplo vem da Europa, onde alguns países estão tendo que retomar as medidas de isolamento social, por causa do risco de uma terceira onda de contaminações pela Covid-19. A gente tem uma oportunidade importante de talvez não repetir os erros que os Estados Unidos ou outros países europeus cometeram. A flexibilização sem que uma parcela gigantesca da população esteja vacinada. Então, olha só, é importante esse assunto. Nós temos mais 40, 45 dias para estimular toda a população possível a ser vacinada. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, maior será a proteção dos indivíduos. E controlar a ansiedade será o grande desafio, segundo os especialistas. Isso porque, depois de vários meses em isolamento social, com a vida cheia de restrições, muitas pessoas acreditam que o Réveillon pode ser a oportunidade de recuperar esse tempo perdido. Mas esse pensamento pode ser um grande erro. Um erro e um grande perigo. As pessoas que vão para as festas com esse pensamento de que eu preciso tirar o atraso, né, do período em que eu estive fechada dentro de casa, corre um grande risco até mesmo de vida, porque corre o risco de exagerar nas bebidas, de se colocar em situações de risco. Então nós temos que ter nesse momento muito autoamor, muito cuidado próprio de que é possível sim se divertir, ser feliz de forma saudável, porque depois que passa a festa, a vida continua. A psicóloga afirma que a celebração é importante e merecida, mas que é preciso responsabilidade. Curtam o Natal e Ano Novo como um momento feliz, mas lembrem que é um momento. Há outros que virão e outros que passaram. Afinal, um novo ano vai começar. E antes de encerrar, vamos falar um pouquinho de futebol. O time do Flamengo já iniciou os treinos em Montevidéu para a disputa no sábado contra o Palmeiras, na decisão da Libertadores. Então, logo desembarcou em Montevidéu, o Flamengo iniciou os treinos no estádio Campeão del Siglo do Peñarol. É grande a expectativa. São dois grandes brasileiros na disputa da final da Libertadores. A equipe de Renato Gaúcho enfrenta o campeão de 2020 no estádio Centenário, o alviverde paulistano Palmeiras. A expectativa é de um estádio lotado. Os flamenguistas já compraram 95% dos ingressos disponibilizados à torcida rubro-negra. A partida será sábado, dia 27, às 5 horas da tarde. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e já tem mais informações com a Patrícia Velenic. Até mais!